Bem-vindos, pessoal, à nossa videoaula de número 8. Essa videoaula encerra o primeiro terço do nosso curso de equações diferenciais. Bom, nós vamos falar sobre soluções por substituição. O que acontece é o seguinte: nós vimos equações lineares, nós vimos equações separáveis, nós vimos equações exatas. Lembrando ainda que as equações separáveis elas são sempre exatas. Significa que a gente sabe resolver, na verdade, dois tipos de equação, e só. O que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver uma classe de equações, na verdade, três classes de equações, equações homogêneas, equações de Bernoulli e equações de Riccati, que a gente faz uma mudança de variável, uma substituição, e essas equações acabam se transformando num dos tipos de equação que a gente já sabe resolver. Tá ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro tipo, a primeira classe de equação é a classe das equações homogêneas. Eu vou dizer que uma equação de primeira ordem de y de x igual a f de xy é homogênea se essa função, se a expressão que estiver do lado direito da equação, for uma função do quociente y sobre x. Isso pode parecer um pouco genérico, um pouco abstrato, mas vamos ver aqui uns exemplos. Olha aqui, nesse primeiro exemplo, y' igual a cosseno de y sobre x, você vê uma equação homogênea. Né? Cosseno de y sobre x é uma função do quociente y sobre x. É como se eu estivesse tomando y sobre x como uma variável. Veja que se eu mudar um pouquinho essa equação, colocar cosseno de y sobre x, onde o x não faz mais parte do argumento da função cosseno, essa equação já não é mais homogênea. Por quê? Porque esta expressão aqui não é uma função do quociente y sobre x. Tá ok? Vamos ver outro exemplo. Tenho aqui y' igual a ln de x menos ln de y. Ela não parece ser uma equação homogênea. Esse lado direito não parece ser uma função exclusiva do quociente y sobre x. Entretanto, se eu fizer um pouquinho de trabalho algébrico sobre essa expressão, né, se eu usar propriedades de logaritmos aqui, por exemplo, ln de x menos ln de y é ln de x sobre y. X sobre y é y sobre x elevado a menos 1. Aí eu enxergo que o lado direito dessa equação pode ser escrito como uma função do quociente y sobre x, portanto essa equação vai ser homogênea. A mesma coisa é essa aqui. Essa equação, à primeira vista, pode não parecer homogênea, mas se eu dividir em cima e embaixo, o lado direito aqui, por x, o que acontece? Ela fica com essa cara aqui, 6 vezes y sobre x menos 4, y sobre x menos 2. Portanto, isso aqui é uma função desse quociente y sobre x. Por que isso é importante? Porque a gente vai fazer exatamente essa mudança de variável na equação homogênea. Nós vamos trocar o quociente y sobre x por uma nova variável v. Tá? V é uma função de x, porque ela é definida como y, que depende de x sobre x. Essa vai ser a nova variável dependente da equação. Então, como nós temos uma nova variável dependente, eu preciso calcular uma nova derivada. Eu não tenho mais a derivada dy dx, porque a variável y está sendo substituída por v, tá? Segundo essa relação aqui. Portanto, eu tenho que recalcular essa derivada. Como v é y sobre x, y é v vezes x. Então, eu vou calcular a derivada de y como sendo a derivada do produto de v por x, usando a regra do produto. Então, a derivada do primeiro, x vezes v sem derivar, mais o primeiro sem derivar, x vezes a derivada do segundo, v livre. Então, a nova equação, nessa nova variável v, vai ficar com essa cara aqui. No lugar de dy dx, entra v mais x dv dx. Está aqui. Né? Essa é a relação que existe entre a derivada da função antiga e a derivada da função nova. E do lado direito, onde eu tinha uma função de y sobre x, agora eu tenho uma função de v. Repare que essa equação, se você fizer um trabalho algébrico simples aqui, passar o v para o lado direito, subtraindo, tá? E depois redistribuir os termos aqui, você vai chegar numa equação que é separada. Portanto, uma equação homogênea, resumindo a história aqui,
fazendo esta mudança de variável, você vai chegar sempre numa equação separada. Segunda classe de equações que a gente vai ver são as equações ditas equações de Bernoulli. Essas equações têm esse formato geral aqui. Veja que ela parece muito com uma equação linear, a não ser pelo fato de que aparece essa potência de y aqui, y elevado a n. Se esse n for 0, a equação é linear. Se esse n for 1, a equação é tanto linear quanto separável. Então esses casos não me interessam, eu vou cuidar apenas dos casos em que n não é 0 e nem 1. Tá? N diferente de 0, n diferente de 1. Bom, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena passagem algébrica aqui, eu vou dividir por esse y elevado a n a equação inteira. Portanto, ele aparece aqui y elevado a menos n. Aqui onde eu já tenho 1y, vai aparecer y elevado a 1 menos n. Aqui onde eu já tenho y elevado a n, ele desaparece. E eu também faço um produto da equação inteira por esse termo aqui, 1 elevado a menos n. Por que eu estou fazendo isso? Pelo seguinte, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou trocar esse y elevado a 1 menos n pela nova variável que eu vou chamar de u. Tá? Repare que eu tenho que recalcular a derivada de u, né? Porque a variável antiga y está dando lugar à variável nova u em função dessa relação aqui. Então, a derivada da variável nova, du dx, eu vou calcular a partir dessa relação. É a derivada de y elevado a menos 1, de y elevado a 1 menos n dx, que eu vou calcular usando a regra da cadeia, né? Derivada de y elevado a 1 menos n dy dx, e o resultado vai dar isso aqui, 1 menos n, y elevado a menos n, y', que é o dy dx. Esse termo que apareceu aqui, ó, essa derivada, é exatamente o termo que apareceu na equação original, quando eu multipliquei a equação por 1 menos n e dividi por y elevado a n. Por isso que eu fiz essa conta, porque eu já sabia que isso ia aparecer aqui na hora da derivada. E aí eu vou fazer a substituição. Então, no lugar desse y elevado a 1 menos n vai entrar a variável u, e no lugar desse primeiro termo aqui, desse fator, vai entrar a derivada de u em relação a x. Olha lá, todo aquele primeiro fator virou u', que é o du dx. No lugar do y elevado a menos n, 1 menos n entrou o u, e o resto permanece como estava, 1 menos n vezes p de x, 1 menos n vezes q de x. Repare que essa nova equação é uma equação linear. Linear na nova variável u. Portanto, essa equação eu sei resolver. Eu posso resolver essa equação em u. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. y' mais y igual a raiz quadrada de y ao cubo. Uma equação que não é linear. Mas é uma equação de Bernoulli com n igual a 3 meios. Portanto, a mudança de variável adequada aqui é u igual a y elevado a 1 menos 3 meios, ou u igual a y elevado a menos meio. Quando você fizer essa alteração, né, você vai chegar numa equação desta forma aqui, com n igual a 3 meios. Lembre-se que o p aqui é 1, o q aqui também é um constante. Portanto, a tua equação vai ficar assim. U' menos meio u igual a menos meio. Equação linear em u, vou resolver. Acho o fator integrante, exponencial da integral de p de t dt, está aqui, e escrevo a solução da equação linear em u. Tá? Essa solução aqui é bem simples, isso aqui é uma integral bem tranquila de fazer, e você não vai ter dificuldade nenhuma para chegar nessa solução aqui. Repare que eu tenho que voltar para a variável original. Eu resolvi a equação em u, a equação linear em u. Né? E como u é y elevado a menos meio, o y é u elevado a menos 2. Tá ok? Então, eu vou pegar essa solução em u aqui, 1 mais c e elevado a t quadrado, e elevar a menos 2 para escrever a solução em y, que está mostrada e aparece aqui. A nossa última classe de equações que nós vamos explorar aqui são as chamadas equações de Riccati. As equações de Riccati, o expoente não linear da equação, o y, aqui tem um expoente também, é fixo em 2.
a diferença da equação de Riccati pela equação de Bernoulli é esse termo aqui, ó. Na equação de Riccati aparece esse fator, essa função p de x, que não multiplica nenhuma potência de y, nem a sua derivada. Esse termo não aparece na equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli aparece a derivada de y, aparece y sem a derivada vezes uma função de x, e aparece uma potência qualquer de y vezes outra função de x, mas não aparece nenhuma função de x sozinha. Então essa aqui é uma equação de Riccati. Bom, para resolver a equação de Riccati, eu preciso de uma solução particular conhecida da equação. Eu vou chamar essa solução de y1. Isso aqui vai me ajudar a escrever a solução geral da equação. Então eu preciso dessa solução. Tá? Nos exercícios que envolvem equações de Riccati, em geral, essa solução é dada. Muito bem, eu vou fazer essa mudança de variável, vou trocar y pela soma de y1, que é essa solução conhecida, mais 1 sobre v, onde o v é a nova variável. Tá? Como eu tenho uma nova variável, eu preciso calcular uma nova derivada. Em função da antiga dy dx, eu vou derivar essa soma aqui, a derivada de y1 dx, que é imediata, já que y também depende de x, e a derivada de v menos 1 dx, que eu tenho que fazer pela regra da cadeia. A derivada de v menos 1 em relação a v é menos v elevado a menos 2 vezes dv dx. Beleza. Vamos substituir tudo isso lá na equação de Riccati. Então, no lugar da derivada entrou isso. Aqui está faltando uma linha. É y1 linha aqui. Tá ok? Um erro. Menos v elevado a menos 2v'. P de x mais q de x. No lugar de y entrou a soma de y1 mais 1 sobre v aqui, e aqui também, onde aqui o y ao quadrado, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rearranjar esses termos agora. Tá ok, aqui de novo, falta a linha aqui nesse y1, tá? Então esse y1 e esse y1 é a derivada, tem uma linhazinha aqui. Eu vou rearranjar da seguinte maneira, eu vou colocar os termos onde y1 aparece antes dos outros. Então, tem o p de x, q de x vezes esse y1, tem o r de x vezes esse y1 ao quadrado. Tá ok? Mais o que sobrou. Q de x vezes 1 sobre v, r de x vezes 1 sobre v ao quadrado, e ainda tem um outro termo que sai desse quadrado aqui, que é o 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes r de x aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes r de x. Bom, e aqui agora aparece a importância de eu ter tomado y1 uma solução particular da equação de Riccati. Né? O que acontece? y1 linha, que a linha apareceu, y1 linha é igual a p de x mais q de x y1 mais r de x y1 ao quadrado. Por quê? Porque o y1 é solução da equação de Riccati, portanto ele satisfaz a equação. Com isso, lembre-se, aqui tem uma linha que não está aparecendo, eu posso cancelar esse termo com essas três primeiras parcelas aqui, ó. Ok? O que sobra na equação? Sobra só as outras. Só o que tem v'. Tem v aqui, v' do lado esquerdo, que tem 1 sobre v do lado direito. Qual foi a grande vantagem de eu ter feito isso? A grande vantagem de eu ter feito isso foi que aquele termo p de x, que é no termo independente, desapareceu da equação, tá vendo? Não tem mais o p de x aqui. Isso aqui é muito fácil eu rearranjar, eu vou multiplicar por menos v ao quadrado a equação inteira, para deixar essa derivada isolada. O que vai acontecer aqui? Esse 1 sobre v vai virar v, esse 1 sobre v vai virar v, e esse 1 sobre v ao quadrado desaparece. E a equação vai ficar assim. E essa equação é uma equação linear em v. Tá? Então, uma equação de Riccati, fazendo aquela substituição que foi mostrada antes, y1 mais 1 sobre v, onde y1 é uma solução conhecida e v é a nova variável, ela se transforma numa equação linear nessa nova variável v. Uma observação, eu posso fazer uma substituição um pouco mais simples, que ela também vai funcionar, é trocar y por y1 mais u. Só que nesse caso a equação vai virar uma equação de Bernoulli e não de Riccati, e eu vou precisar de uma nova mudança de variável mais para frente. Tá ok? É isso, pessoal. Até a próxima.